porque a nossa realidade era online e agora o nosso sonho virou realidade, que é o presencial, então é uma alegria poder receber vocês hoje aqui. Sou coordenadora de Treinamento Popular e Área Alberg. Em 2024, eu recebi 9 vezes o destaque de professor, então fiquei muito feliz com esse reconhecimento dos alunos pelo meu trabalho e espero que com vocês eu atue da mesma forma como atuo no outro preparatório, né? Então, mais do que ensinar conteúdo, mais do que falar de gramática, de língua portuguesa com vocês, o meu objetivo é que vocês acreditem no potencial de vocês, que vocês confiem que vocês vão conseguir a vaga de vocês e, principalmente, o ingresso na carreira militar dos sonhos de vocês. Então, espero que seja uma jornada de muito estudo, como o professor Reinaldo, coordenador de vocês, falou, né? A gente precisa ser pontual, vocês estão se preparando para uma carreira militar. Então, a pontualidade, a assiduidade são coisas muito importantes, tem que vir aí em primeiro vocês. É o estudo, é a assiduidade, não falta aula, gente, é muito importante, cada aula tem uma importância muito grande, que a gente vai dar continuidade ao estudo. Então, por exemplo, no português de hoje, nós falaremos dos princípios fundamentais explicar. Não, assim, que vai complementar, vai acrescentar no tema de hoje. Então, se você perder, caramba, poxa vida, podia estar lá presencialmente, ao vivo, com a professora Paty, tirando as dúvidas. Então, participem, não deixem de vir, né, para as aulas. E vamos que vamos. Fala um pouquinho do Naval, a gente fala já da Epicar aí. Vocês sabem que o Colégio Naval ele está vinculado. Olá. Vê com o Daniel no WhatsApp. Vê com o Daniel também. Aí vamos lá, a gente está falando. Ele está vinculado ao Brasil, vocês já sabem disso. O aluno ingressa no ensino médio militar, já dentro da formação naval, como o próprio professor Reinaldo já comentou com vocês aqui no início. Para o Colégio Naval, costuma cobrar português está lá no primeiro lugar, olha, matemática, história e geografia, que o Colégio Naval, a banca chama de estudos sociais, né? Ciências e redação. Então, isso tudo aqui vocês vão ter a oportunidade de estudar no pré-militar Apolônio de Carvalho. Vocês vão ter todas essas matérias aqui. As questões costumam exigir, agora atenção a isso, que é o que pega a galera na hora da prova. Costuma exigir boa interpretação de texto. Pode falar. Sim. Não, isso só de português e redação, provavelmente, né, Isa? Agora, nós temos uma equipe toda. Vai ter professor de matemática, professor de ciências, de história e geografia. Olá, boa noite. Então, a gente vai ter tudo que ensinar para vocês. Boa noite, tudo bom? Tá aí mesmo? Deixa só a folhinha. O que eu estava falando para vocês? Exigem boa interpretação de texto. E a gente vai trabalhar a interpretação de texto também aqui nas nossas aulas. Porque a galera texto e não entende nada do que aquele texto está falando. O colégio gosta muito de cobrar questões de interpretação. Vai ter uma crônica, vai ter uma notícia, vai ter um textinho lá que você vai ter que entender sobre o que ele está falando. Então, assim, é preciso ter uma boa interpretação. E a gente vai trabalhar isso aí ao longo das nossas aulas. Gramática negativa, gente, eu não quero ouvir ninguém falar assim, ó, pelo menos não fala isso. Português é chato. Detesto português. Português é difícil, professora. Sabe o que eu vou falar para vocês? A matéria que todos esses cursos militares nos cobram, que tem uma exigência maior e que tem uma pontuação maior, é português. Então, assim, a gente tem também a redação. Quem não consegue fazer redação é porque também não sabe português. E aí? Então, a gente vai trabalhar gramática normativa e raciocínio lógico com as disciplinas aí de matemática, por exemplo, tá? Viu que de 3 conteúdos só 3 envolvem português? De 3 situações que as bancas mais costumam cobrar,
Dois, envolvem a língua portuguesa. Então, a gente não pode deixar o português de lado, jamais, tá bom? Não é como na escola, né? Na escola, muitos de vocês estudam português para quê? Para passar de ano, não é isso? Passei de ano, professora, mas eu falo para vocês, o estudo da língua portuguesa, vocês têm que entender a importância dele. Porque não adianta você estudar português com essa mente assim de que é chato, é muita coisa, mas é a nossa língua, pessoal. A gente precisa entender que é importante para a gente, para a comunicação, para passar a que vocês estão se preparando, é preciso saber as regras da língua portuguesa. Aí eu pergunto para vocês, as forças militares, quais são? Tem uma que é por terra, uma por céu e outra por mar. Qual é por terra? Céu. E mar? As três enxergam a língua portuguesa como sinônimo de nacionalidade. As três enxergam, eu acho magnífico isso, as três enxergam o português como algo primordial, porque é o que forma o cidadão. É quando ele tem consciência crítica, é quando ele entende que a língua dele, a língua nacional, a língua é o que mostra a nossa nacionalidade também. É o que faz a gente ser o que a gente é. Brasileiros. Estudamos a língua portuguesa, falamos a língua portuguesa. Então, a língua fala assim, eu sei a língua portuguesa, eu estudo a língua portuguesa, porque eu falo a língua portuguesa. Então, essas três forças, elas vão a sério. A gente diz assim, né? Leva muito a sério a língua portuguesa por esse motivo também. Agora, EPICAR. Quem vai fazer a EPICAR? Quem está se preparando para EPICAR especificamente? Aí tem uma galerinha, ó. A EPICAR é a Força Aérea Brasileira, né? Todos vocês sabem aí. Forma alunos no ensino médio para seguirem a carreira na aviação militar. Eu tenho uma amiga que ela é da Força Aérea Brasileira. Ela fez arquivologia e biblioteconomia. E ela fez um concurso e passou. Gente, ela comprou um apartamento, ela comprou um carro da moda, quando ela, né, passou, enfim, da atualidade. Ela está muito bem de vida. Então, assim, se esforça agora. Deixa de jogar agora. Se você ter a oportunidade de viver a vida que você quiser. Não ficar preso a nada. Você vai viver a sua vida como você quiser. Gastar o seu dinheiro como você quiser. Né? Porque você vai ter uma segurança. A gente cobra o quê? Inclui mais uma mais você vai você caso que você vai ter colocado errado, provavelmente ali, possivelmente. Então, assim, quis fazer essa introdução só para vocês entenderem, né, a importância dessas provas, o que elas vão cobrar para vocês aí, ao longo... Tem alguém batendo aqui? Tem aluno? Ih, tá bem na porta. Aqui, só para... Bom, quais são os conteúdos mais cobrados? Por que eu gosto de fazer esse levantamento? Acho que só perder tempo, né, galera? O que a gente faz? A gente foca no estudo dos conteúdos que são mais cobrados nessa prova. Não sei se vocês já estudaram a banca do Colégio Naval e da FK, mas tem alguns conteúdos, especificamente de português, que caem muitas vezes. Muitos anos caem aqueles mesmos conteúdos. Então, a gente precisa estudar essa banca, entender essa banca. E nós, professores,
Vamos fazer isso para vocês, para que vocês já cheguem com estratégia, com domínio. Aí vamos lá, quais conteúdos aí caem com mais frequência? Interpretação de texto, cuidado com ela, né? Classes de palavras, concordância, regência, crase, pontuação, figuras de linguagem e sintaxe. Então vamos lá, como eu não quero perder tempo, né? Vamos dar uma desperta, vamos ganhar essa banca aí, que o colégio não vai ficar. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar tudo isso aqui ao longo das aulas. Você vai sair das aulas aqui do pré-militar sabendo, assim, que eu vou trabalhar bem com vocês isso. Né? A gente sabe que às vezes na escola você não consegue prestar tanta atenção, você não está tão focado, seu amigo fica o tempo todo te perturbando ali, né? Fazendo uma gracinha, você perde o raciocínio, o foco. Aqui não, aqui é foco total. Então a gente vai trabalhar bastante crase, pontuação, figuras de linguagem, tudo isso aqui. Porque eu já estudei a banca e eu sei que ela vai te exigir, ela vai pedir para você lá na hora o domínio de tudo isso aqui. Então, a gente vai dominar esses conteúdos, tá bom? Alguma dúvida até então? Não? Vamos lá. Professora, como eu estudo interpretação de texto para colégio naval e EPICAR? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse estudo? Interpretação de texto, gente, eu vou falar para vocês, é praticamente garantido cair nessas provas. Não tem como você tirar uma boa nota se você não souber interpretar o texto ali que vai aparecer. E a gente vai trabalhar bastante os textos das provas anteriores, vamos avaliar como esses textos eram, compreender o tema, interpretar aquela questão de interpretação de texto que a banca exigiu, tá bom? E quanto você vai cobrar quanto à interpretação? Ideia principal do texto, isso é importante. Inferência. Professor, o que é inferência? É você deduzir. Aí vem a parte difícil. Às vezes a gente lê o texto e não consegue deduzir nada, entender, porque a gente não soube usar a inferência. Então a inferência ela é mais profunda da interpretação de texto. É você ler uma frase e não está escrito ali, mas você deduzir o que aquilo ali pode querer transmitir para a gente. O que não está querendo transmitir para a gente. Então, essa é uma parte que eu considero mais difícil da interpretação. Mas, ainda assim, é possível treinar e mandar bem. Sentido de palavras e expressões. Essas provas gostam, né, de colocar questões assim. Tem um texto, aí uma palavra na questão, ele tira uma palavra em negrito para você falar qual é o sentido daquela palavra naquele texto, naquele contexto. Aí tem as opções ali, né? A, B, C, D. E você tem que entender qual é o sentido daquela palavra. Isso também é interpretação de texto, tá? Intenção do autor. Caramba, isso é muito difícil. Como que eu vou imaginar, Paty? Como que eu vou deduzir qual é a intenção do autor daquele texto? Eu não sou o autor do texto. Como que eu vou adivinhar o que ele quer? Aí que tá. É outra parte da interpretação. Você saber o que ele queria com aquela frase. De repente, ele usa uma frase com uma ironia. Você tem que entender o que ele quis com aquela ironia. Ele quis criticar o quê? Então, é isso que é entender a intenção do autor. Relação entre partes do texto. Primeiro parágrafo, o segundo. Qual é a relação das ideias daquele texto? Isso as bancas gostam também de cobrar, tá bom? Geralmente, eu vou dar uma dica para quem já quiser começar a estudar esses textos, entender o que são esses textos. Eu botei 3 tipos aqui que EPICAR e Colégio Naval gostam muito de cobrar. Que são crônicas, textos jornalísticos ou até mesmo trechos literários, como, por exemplo, pequenos poemas. As bancas também gostam de trabalhar. Então, deverzinho de casa, qual vai ser? Pega esses 3 tipos de texto e começa a estudar eles. Caramba, a crônica sabe o quê? A gente vai falar isso em aula, mas é já para você já ir se acostumando com esses textos. O texto jornalístico tem qual objetivo? O que vocês acham? Qual é o objetivo de um texto jornalístico? Informar. Pronto. E eu vou te falar, quem falou informar? Qual o seu nome? Miguel. Só de saber essa pequena palavrinha, informar, você já consegue praticamente interpretar o que a questão vai querer, vai exigir de você. Porque provavelmente uma das opções ali vai ser essa palavrinha aí, informar, passar uma informação. Então, trechos literários, a gente pode ter poemas, né? Trechos de música,
O próprio trecho do hino nacional, por exemplo, a gente pode considerar um trecho literário. De repente, pega um trecho do hino. Aí quer que você interprete ali, né? Ou fica as margens clássicas. Quem ouviu o quê? As bancas gostam de colocar, né, esse tipo de pergunta. Ouviram é um verbo para a terceira pessoa do plural. Mas quem ouviram, de repente, ele quer que você trabalhe com isso aí, né, com o verbo na terceira pessoa, indicando quem é que está fazendo ali aquela ação, praticando, entre outras possibilidades, tá? Só botei assim, um exemplo que veio na minha cabeça aqui agora. Classes de palavras. Galera, nós estudamos classes de palavras desde o 6º ano. Vocês estão em que ano aqui? Nono? Segundo? Primeiro, oitavo. Caramba, tá bem variado, né? Oitavo, primeiro, segundo. Você está em qual? 6º ano, olha que linda. 6º ano já está estudando para a prova militar. Que bacana. Você vai conseguir pegar lá, você vai conseguir a sua aprovação. Isso é força, isso é garra, é resistência que eu falei para vocês no início da aula. Parabéns, continue, tá bom? E aí, gente, classes de palavras. A gente estuda desde o 6º ano, como eu falei para vocês. O que é isso? Cai principalmente essas daqui, ó. Quantas classes temos na língua portuguesa? 10. Tem até um spoiler, ó. Tudo assim, ó. 10. Aí eu coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, professora, mas as outras 4 não tem importância, não? Não é isso. É porque o que eu estudei aqui? Quais são as que caem frequentemente nessas provas, como colégio naval e epical? Então, eu botei aqui, ó, substantivo, eles pedem bastante. Adjetivo, advérbio, pronome, conjunção e preposição, elas caem bastante também, principalmente o sentido delas na frase. Qual é a diferença do mas e do portanto? Pode perguntar ali. Qual o sentido do mas naquela frase? Qual o sentido do porém? Qual o sentido do porquê? Do portanto? Isso eles exigem bastante nas provas, tá? Costumam cobrar o que relacionado a essas classes de palavras? Classificação, valor semântico e função no texto. Ó, Epicar, então, adora isso, gente. Adora principalmente essa última aqui, ó. Função no texto. Qual é a função do substantivo naquele texto? Caramba, cai bastante assim. Então, a gente vai trabalhar tudo isso que eu estou falando para vocês. Só estou dando uma dica inicial, como que a gente vai estudar isso, o que a gente vai fazer a partir da aula de hoje, né? Concordância verbal e nominal. Gente, é o top 3 aí, ó. A gente está no 3. As bancas Epicar e Colégio Naval gostam muito de concordância verbal e nominal. Eles cobram muito isso. Por exemplo, quais são os exemplos de regrinha de concordância verbal e nominal que mais caem nessas provas? Do sujeito composto, das expressões partitivas, da concordância com porcentagem, que deixa a galera com cabelo e pé, né? Concordância com palavras coletivas, com coletivos. Isso aqui que eu botei aqui para vocês são regrinhas das concordâncias, nominal e verbal. E a gente vai reforçar isso aqui nas nossas aulas também. Regência verbal e nominal também. Vocês perceberam que essas provas desses cursos militares, elas cobram a língua portuguesa na sua essência, do jeito que a gente estuda na escola. Regras gramaticais. É regra atrás de regra. É isso que ele fica na Colégio Naval vai cobrar de vocês. Entendeu? Então, assim, como a língua portuguesa tem muita regrinha, é muita coisa para estudar, eu sei, eu confesso, eu entendo que é muita coisa realmente. Por isso que a gente vai, cada aula, trabalhar um tipo de tema desse. Isso que é o melhor de todos. Para não confundir a nossa mente com as regrinhas. Porque, sim, são muitas regras, né? Então, assim, vai ter uma aula que eu vou chegar e falar assim, gente, hoje a gente só vai trabalhar concordância. E vai ser a aula toda de concordância verbal e nominal. Hoje a gente vai trabalhar só regência. Então, bora para cima das regrinhas da regência. Vai trabalhar só regência. Porque tudo junto é confuso. Exemplo básico. A sentido de ver e a sentido de dar. Olha que pegadinha os verbos pregam para a nossa vida. Pregam para a gente. Um mesmo verbo pode ter sentidos
variados. E isso, as bancas de concurso militar, elas adoram cobrar. Por quê? Porque é a interpretação também. Ao mesmo tempo que você está analisando o verbo, você tem que entender o sentido dele. Então, é a regência verbal trabalhando aí. Tópico 5, crase. Gente, se é uma coisa que cai, principalmente evitar crase. Crase vai cair. Não tem nem como a gente não estudar crase. A crase, eles gostam muito de cobrar. A crase, como é que eles vão cobrar a crase? Como eu falei para vocês, é um tema praticamente obrigatório para essas provas que a gente está focando aqui. Por que eles perguntam sobre a crase? Quando ocorre? Quando é proibida? E locuções que tenham a crase. Então, são questões que trabalham esses 3 aspectos, né? Quanto à crase. E 6 ali, pontuação. Principalmente se você sabe usar vírgula, 2 pontos, travessão. São alguns sinais de pontuação que a gente usa bastante, né? Principalmente redação, escrever redação. Alguém aqui tem dúvida quando usar vírgula na redação? Em que momento você tem que usar a vírgula ali? Tá vendo? É muito comum. Às vezes a gente não sabe, né? Caramba, em que momento? Será que é quando eu respiro? Sempre que eu respiro, bota uma vírgula? Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes não. Às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? Respira, você bota vírgula. Imagina se você respira assim, ó. Caramba, tudo com a palavra, né? Então, assim, isso é uma pegadinha, uma brincadeira. Nem sempre, quando se respira, bota vírgula. Isso é uma pegadinha. Mas, assim, a gente precisa saber em que momento usar, porque você vai perder ponto em que outra disciplina? Redação. Olha o português ajudando na redação também. Então, a gente vai trabalhar a pontuação, principalmente sinais de pontuação que as bancas mais cobram também em questões. A gente vai trabalhar isso aí. Figuras de linguagem. Essa parte é maravilhosa, mas aí tem um porém. Se você não sabe interpretar, você não vai entender uma figura de linguagem acontecendo num texto. Olha, vai envolver o teatro. A língua portuguesa, o estudo do português, galera, é assim. Você estuda uma coisa e você vai te ajudar em outra que você vai estudar logo depois. E é um estudo que tem que ser constante, porque a gente esquece. É normal esquecer regra de crase, regra de regência, de concordância. É comum de esquecer. Porque a gente se comunica muito com os amigos, os familiares, às vezes a gente usa um termo mais coloquial. Quando você está falando com seu amigo, você está usando vírgula? Não. Quando você está falando com o seu pai, com a sua mãe, você está usando sempre 2 pontos? Não. Porque você está falando. Mas na escrita, aí é outra história. Aí é o que a gente tem que se preocupar. A escrita ela é muito mais regrada, ela é muito mais formal, digamos assim. A gente tem que saber utilizar corretamente, principalmente numa redação da EPICAR. Você tem que saber usar 2 pontos, vírgula, travessão, entre outros sinais de pontuação. Tipo, eu deixar qualquer um doido. Quem já estudou isso ali vai concordar comigo. A sintaxe. A sintaxe é a parte da língua portuguesa mais complicadinha. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que estudar as funções das palavras. E é muito cobrada nas 2 provas, Colégio Naval e EPICAR, hein? Nas 2, eles focam bastante na análise sintática dos termos. E a gente vai trabalhar com essas análises dos termos. A gente tem que fazer isso. Senão, chegar na hora lá, não vai entender qual é a função, não vai saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo intransitivo. Aí ferrou, aí não dá. Então, assim, a sintaxe estuda tudo isso ali, ó. Sujeito, predicado, objeto direto, adjunto, complemento, aposto, vocativo. São os conteúdos que mais caem nessas 2 provas. Por exemplo, o aposto tem a ver com o uso da vírgula também. Então, olha o que eu falei, um conteúdo ele vai ajudando o outro a acontecer. Então, a gente vai entender por que eu preciso saber a vírgula para o aposto. A gente vai estudar isso aí, a importância da vírgula quando a gente estuda aposto. Isso a gente tem que estar ligado. Então, gente, nessa primeira aula, eu só dei uma pincelada para vocês entenderem como as bancas cobram a língua portuguesa. Por quê? Eu quero que vocês usem agora a estratégia. A gente vai focar nesse estudo que eu iniciei a aula de hoje aqui com vocês. Mas nessa aula, como é uma aula de
princípios fundamentais da gramática, a gente vai focar nesses princípios aqui, ó. É isso que a gente tem que sair da aula de hoje sabendo. No final da aula eu vou perguntar para vocês, quero ver se vocês vão saber me responder. Por exemplo, o que é morfologia? O que é ortografia? O que é sintaxe? Fonética, fonologia? O que é estilística trabalha? O que é semântica trabalha? O que é a semântica, professora? Eu vou sair da aula de hoje sabendo na ponta da língua o que é a semântica. Que vai cair na minha prova aí. A morfossintaxe, a norma culta da língua. Sabe onde está tudo isso aqui que eu trouxe para vocês? Isso ali aparece no edital. No edital do Colégio Naval, da prova para o Colégio Naval, no edital da EPICAR. Então, assim, olha a diferença de você estudar em casa sozinho e de você estudar aqui com a gente. Às vezes, em casa sozinho, você nem lê o edital. Quem aqui já leu um edital de uma prova dessa? Olha isso. Opa, só um. Caramba, um. Leu 2. Apareceu mais uma ali tímida. 3, já leu edital? Perfeito. Mas olha só, de uma turma com quase 40 alunos, só 3 leram alguma vez um edital. Olha a dificuldade, olha como realmente a gente esquece de ler o edital. Aí eu tô aqui o quê? Para aliviar a barra para vocês quanto a isso. Porque assim, isso tudo cai no edital. Então a gente vai estudar isso tudo aqui que está no edital. Tem que estudar, não tem como fugir. Vamos lá. Vou dar algumas dicas. Deixa eu passar para o próximo que está mais específico. Dicas para estudar português para provas como o Colégio Naval e EPICAR, para concurso militar, né? A gramática sempre é uma parte muito importante das provas, não tem como a gente negar. Inclusive para a redação, como eu já falei para vocês. Por isso, o que a gente vai fazer aqui? Refazer questões anteriores. Vamos pegar questões aí de 2024, 2025, 2023, questões anteriores da EPICAR e do Colégio Naval. A gente vai trabalhar essas questões, tá? Anotar os principais pontos descritos no edital, que é o que eu acabei de perguntar para vocês, e montar resumos que ajudem a tirar essas dúvidas. Então, poxa, tá ali final de semana sem fazer nada? Pô, vou ficar parado, sentado no sofá assistindo a série da Netflix com uma prova importante dessa que vai definir muita coisa aí para minha vida? Não, o que eu vou fazer? A professora Paty disse que a sintaxe é importante para essa prova. Então, o que eu vou fazer? Um resumo sobre o que é análise sintática, quais são as funções da palavra. Isso é um estudo ativo. Isso é bacana fazer também. O professor de matemática disse que potenciação é uma matéria muito importante, então vou fazer um resumo sobre isso no domingo, porque eu estou estudando, estou focado. Então faz um resumão ali. Faz aquele mapa mental, não sei se vocês gostam, é uma maneira muito bacana de estudar e você lembra os pontos-chave rapidinho. Mapa mental é uma técnica de estudo que é muito válida e dá muito certo. Vamos lá, vamos começar o primeiro tópico, que é o que a gente vai usar nessa folhinha já, hein? Quero ver se vocês vão saber aplicar ali. Oi? Pode, se você quiser, pode. Morfologia. Essa daí, vou dar uma dica para vocês. É a mais fácil de todas a morfologia, eu acho, sabe por quê? Quando a gente estuda morfologia, a gente está estudando as classes gramaticais, as classes de palavras. O que é o estudo da morfologia? Substantivo, adjetivo, advérbio, aquelas 10 classes gramaticais, a gente estuda na morfologia. Então, a gente estuda morfologia desde que a gente entra na escola. A gente estuda morfologia. Quando a tia pede para a gente cobrir a cadeira, né, os pontinhos da cadeira, cadeira é um substantivo. A morfologia vai estudar isso, a base da língua portuguesa. O que é a base da língua portuguesa? Estrutura das palavras. Como a palavra ela é formada, estruturada, a classificação dela, que é como eu falei para vocês, a flexão dessas palavras, se ela é feminina, masculina, plural, singular, tudo isso quem estuda? Morfologia. Isso aí. Então, quem quiser anotar essas dicas aí, né, como está aqui no nosso slide, esse é o estudo da morfologia. Sabe o que acontece? Sabe o que é importante entender o que significa essa palavrinha? Porque vai estar no enunciado da sua questão. EPICAR vai colocar assim, ó, analise morfologicamente, aí você não sabe o que é morfologicamente. O que você faz? Fica desesperado na hora, né? Agora vocês não vão ficar mais. O que seria analisar morfologicamente?
Provavelmente aquela questão quer que você diga se aquela palavra é adjetivo, advérbio, substantivo, verbo, adjetivo, preposição, conjunção, interjeição, artigo, pronome. Provavelmente essa questão está exigindo isso de você. Entenderam a importância da morfologia? Essa é a importância de saber. Eles vão tratar, gente, nos enunciados da EPICAR e Colégio Naval, eles vão tratar a língua portuguesa do jeito mais básico e mais base que existe. Olá, boa noite. Tem que pegar, acho que uma mesa. Só tem cadeira ali atrás. Mesa não tem. Então, eles vão tratar a língua portuguesa com essa nomenclatura que eu estou falando para vocês. Morfologicamente, morfologia, substantivo, adjetivo, eles vão chamar dessa forma. Porque esse é o intuito da banca, né? Tratar a língua portuguesa da maneira o quê? Normativa, da maneira culta, como a gente estuda na escola, digamos assim. Posso mudar aqui? Não, ainda tá. Pode botar aqui. Pegar a cadeira também? Opa. Oi. Pode? Pode ir lá. Oi? É o quê? Oi? É porque não tem espaço lá atrás. Tem armário, tem mesa. Mas aqui eu não saio ali, né? Melhor ficar aqui. Tá bom? E aí, vamos passar para o próximo? Depois que a gente estuda morfologia, a gente vem para o próximo, ó. Ortografia. Caramba! As bancas adoram cobrar ortografia, principalmente porque existe uma situação chamada novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que já não é nem mais novo assim. É lá de 2019, 2016 que começou a se falar disso. 2019 começou a colocar aí a vigência desse acordo, mas assim, muita gente não sabe. Será que aquela palavra tem hífen? Ou não tem mais hífen? Será que ela é com 2 S's? Um S só? Com C? Então, algumas situações elas vão modificando na nossa língua. E falo para vocês que novo acordo ortográfico, as bancas gostam de utilizar ele, justamente porque é como se fosse uma pegadinha, né? Você não estuda o acordo, você fica sem saber se aquela palavra ela é escrita daquele jeito, antigo ou não, ou mudou. Então, a gente tem que sempre estar atento, antenado a esse acordo, né? O que acontece com a ortografia? É quando a gente estuda aquelas palavras que tem que ter acento, por que motivo tem que ter acento, é a acentuação. A palavra que tem a sílaba tônica, né? Qual é a sílaba tônica daquela palavra? A ortografia vai estudar isso. A tonicidade, o emprego das letras, emprego da norma ortográfica, o tio, o hífen, isso tudo estuda o quê? A ortografia, tá? Muito ligada à fonética também, a gente vai ver o que seria essa fonética. Mas ortografia está no edital dessas provas, tá? Então, assim, a gente vai estudar a questão que vai exigir de você, se você, por exemplo, coloca aquela palavra com hífen ou sem hífen, isso vai cair bastante, a gente vai trabalhar isso, tá? Está dentro do emprego das letras, né? Dentro da acentuação. Aquela palavra leva acento porque ela é uma proparoxítona, então ela tem que ser acentuada. Então, envolve esse estudo, a ortografia, tá? É a escrita, né? São as letras, como elas são formadas, as palavras, né? Quais são as regrinhas de ser acentuado ou não ser? Esse é o estudo da ortografia. Deu para entender como é diferente da morfologia? Ótimo, muito bom. Qualquer dúvida, galera aí de casa que está assistindo online, pode perguntar também, tá? Até então, a gente viu morfologia e ortografia dentro daquela listinha do nosso edital, tá? E nós estudaremos tudo isso aí. Venham preparados, firmes e fortes, que a gente vai estudar bastante isso aí. Ah, desculpa.
Desculpa. Anotando aí alguma coisa? Podem botar palavras-chave, não precisa copiar tudo que está escrito ali. Usem uma palavra ou outra que te lembre o que é aquilo ali, o que significa aquilo ali. E aí, posso passar? Sim? Foi, né? O próximo é aquele mais temido que eu falei para vocês, é a sintaxe. O que vai estudar esse termo dentro da língua portuguesa? Essa área da língua portuguesa vai estudar o quê? É o estudo da relação entre os termos que compõem uma frase. Aqui a gente vai estudar a concordância, a regência, a colocação pronominal. Quem lembra desses nomezinhos feios? Mas eu vou falar para vocês, ver se vocês lembram. Próclise, mesóclise, ênclise. Caramba, o professor está xingando? Não, gente. Não é xingamento, a palavrinha é feia mesmo. Mas é disso aqui que eu estou falando, ó, colocação pronominal. A gente tem essas 3 regrinhas da colocação pronominal e a gente vai estudar essas regrinhas, porque ela está dentro do edital em que área? A sintaxe. Período composto, lembram? Vocês já estudaram isso aí, ó. 8º ano, 9º ano, 1º ano. Período composto por coordenação e por subordinação. Também as provas colocam esse tipo de conteúdo, né? Pontuação também tem a ver com a análise sintática. Então, é isso que a gente tem que ter atenção no estudo da análise sintática, da sintaxe. A gente vai estudar isso aí. Eu vou falar para vocês, eu vejo muito pouco nas provas EPICAR e Colégio Naval, esse penúltimo aqui, período composto por coordenação e subordinação. Não vejo tanto, mas a gente vai dar uma pincelada, porque se cair uma questão ou outra, eu acredito que possa cair uma questão ou 2 no máximo, e olhe lá, sobre esse tema. Confio mais nos outros que estão aqui, tá? Acredito mais que cairão outros. Esse aqui eles deixam um pouquinho de lado ali, em algum aspecto, em questões assim do tipo. É mais de cair esses primeiros aqui, ó, concordância bastante, regência bastante, do que o período composto, coordenação e subordinação, tá? Outra situação que é bem diferente da morfologia e da ortografia, repararam? É bem diferente esse estudo aqui, dos outros que a gente já viu inicialmente. Posso passar? Pode? Ah, tá. Uhum. Precisa copiar, não, só para eu lembrar. Daqui a pouco a gente vai falar dessa frase aqui. E aí, acho que está acabando aí, né? Isso. Ótimo. Muito bom, ó. Como é que estão concentrados? Vamos, já, já. Sabe por quê? A gente vai usar isso, tudo que eu estou falando, aí nessa folhinha. Entendeu? A gente vai usar tudo isso. Vai ser a hora do vamos ver. A hora que eu vou saber se vocês entenderam isso que eu acabei de falar. Posso mudar? Foi? Pontuação é o último. Coordenação, subordinação, pontuação. Oi. O que você botou aí? Uhum. Isso. Tá ótimo. Não tem problema, não. É o que eu falei para vocês. Você pode resumir o que está aqui, botar uma palavra ou outra que te lembre o que é aquilo. Entendeu? Porque a gente vai estudar isso ao longo das nossas aulas. Fonética e fonologia. Essa parte é muito interessante, porque o estudo dentro da língua, da fonética e fonologia, é o estudo do som das palavras. É quando a gente estuda a sílaba tônica, quando a gente estuda a pronúncia daquela letra, a pronúncia daquela sílaba, daquela palavra.
Isso estuda a fonética e a fonologia. O modo como o som é produzido pelo aparelho fonador, né? O modo como o som é pronunciado, se ele tem acento, né? Se aquela palavra sofre um acento, aquela sílaba tem acento, sotaque. Sabe o que costuma cair? A ver com fonética e fonologia, que eu acabei de lembrar, que caiu, acho que foi em 2024, na EPICAR. A gente vai fazer questão anterior do tipo. Caiu, sabe o quê? Variação linguística. Já estudaram isso na escola? Que são os sotaques, as maneiras diversificadas de se usar a língua portuguesa. Então, isso caiu também em 2024, sobre variação linguística. Aí tem a social, histórica, situacional. A gente vai fazer um estudo, né? Dar uma pincelada sobre isso aí também, porque já caiu na EPICAR em 2024, se eu não me engano. Então, isso aqui é bastante importante no quesito fonética e fonologia. Qual é certo? Biscoito ou bolacha? Por que bolacha não? Que preconceito é esse com a bolacha, gente? É o quê? Quem falou aí? Fica com vergonha não, ficou vermelhinho. Fica não, você está certo. Você está muito certo. É a variação geográfica, isso aí. Como é que vocês me dizem que o certo é biscoito, gente? Por que é biscoito? Bolacha não existe, não? Existe, né? Mas quando você pega o biscoito, o que está escrito no pacote é o quê? É biscoito ou bolacha? É biscoito. Mas, assim, é uma brincadeira, porque para nós que somos cariocas, né, nós daqui do Rio de Janeiro, a gente chama biscoito. E lá em São Paulo eles chamam bolacha, não é isso? Para eles o bolacha que é o certo, para a gente o biscoito é que é certo. E para mim, mais ainda, é o biscoito. Puxando bastante assim o biscoito, que é o nosso sotaque, né? Então, assim, não tem certo e errado, gente. Existem os dois. Mas aí eu gosto sempre de falar isso. Quem quiser argumentar que o certo é biscoito, tem um argumento para usar. Vocês querem saber qual é? Para vocês argumentarem? Essa é boa. Você vai falar que é o biscoito? Olha o professor ensinando errado, que coisa feia, né? Não, mas você vai falar que é biscoito, por quê? Quem vem antes no dicionário? A palavra biscoito ou a palavra bolacha? Acabou. Acabou, a gente ganhou. Mentira, não estou brincando. Sabe por quê? O biscoito vem antes da bolacha no dicionário. É o BI, não é isso? Depois vem o BO. É isso, acabou. Mas vamos lá. Podemos passar aqui? Pode? Pode ir lá. Vamos lá. Estilística. Sabe o que eu anotaria sobre isso aí? Não precisa nem anotar isso tudo aqui. Sabe onde é que vai cair isso na sua prova da EPICAR e Colégio Naval? Nos textos. Nos textos. Literário, jornalístico, crônica. É aí que vai cair a estilística. O que trabalha a estilística, meu povo? Trabalha figuras de linguagem, poemas, a estrutura do poema. Isso tudo trabalha a estilística dentro da nossa língua portuguesa. Então, quando aparecer uma figura de linguagem, um gênero literário, como, por exemplo, poemas, reportagens, texto jornalístico como um todo, né? A gente vai encontrar a estilística trabalhando ali. Por exemplo, tem como uma notícia ser no formato versos e estrofes? Não é comum, né, gente? É estranho você pegar a notícia para ler e ter rima. É estranho. Se bem que tem um poeta, um autor que fez poemas tirados de notícias de jornal, Carlos Drummond de Andrade. Ele conseguiu fazer isso, mas aí é a liberdade dele como poeta, né? Fazer isso. Mas, assim, não é comum. A gente sabe que a notícia ela tem uma estrutura diferente. Quem estuda isso dentro da língua portuguesa? A estilística. Então, é um exemplo para vocês entenderem como acontece a estilística dentro da sua prova aí. Vai estar numa crônica, vai estar num poema, pode estar num trecho de uma reportagem, um trecho de um texto científico, também pode aparecer estilística ali. Entendido o que é importante da estilística? Vamos passar para o próximo? Sim? Aqui a importância para a gente é isso aqui, ó. Figuras de linguagem e que vai cair como na prova? Através dos textos de interpretação, que você vai ter que interpretar. Isso é importante para a gente aqui. A gente vai trabalhar muito com isso na hora de interpretar o texto da prova. Não, o resto é só para você entender melhor um pouquinho como acontece, né? Outros exemplos, digamos assim. Mas para a gente, EPICAR e Colégio Naval, o mais importante é entender as figuras de linguagem e como vai cair, que é o mundo do texto de interpretação. Entendeu? Ok?
Vamos lá. Aí vem a semântica. Como que essas duas bancas costumam cobrar? Quando vai falar uma questão, quando vai aparecer uma questão, por exemplo, te perguntando qual é o sentido daquela palavra. O que ela significa? Qual é a área da língua portuguesa que a banca está trabalhando? Com a semântica. A semântica, ela vai estudar o significado das palavras. Ela vai estudar o sentido figurado, o sentido denotativo, conotativo, sinônimos e antônimos. Isso, as bancas gostam de trabalhar muito com palavras sinônimas e antônimas, né? Então, o que é importante para a gente aqui é o estudo do significado e sinônimos e antônimos, que é como costuma aparecer nas provas para a gente. A gente encontra muito na interpretação de texto, por exemplo. Vai que tem a palavra assim, manga. Para vocês, manga significa o quê? É uma fruta? De camisa. Depende do contexto, olha aí. A manga pode ser a manga da camisa, a manga fruta, cada um pensou um sentido diferente. A palavra gato. O que vocês pensam gato? Só no animal? Pode ser o quê? Gato de ilegalidade na energia elétrica, né? Eita, nós. Pois é, pode ser. E tem outro também. Isso, de aparência. Aquele menino é um gato. Caramba, ele é o quê? Muito bonito, né? Então, assim, olha como uma palavrinha a gente conseguiu achar 3 significados para ela. Isso quem estuda, quem trabalha com isso? A semântica. Tá vendo? Como cada área da língua portuguesa vai trabalhar uma coisa diferente. E é isso que você tem que ter cuidado. Às vezes você pode pegar um texto lá da prova da EPICAR, por exemplo, texto base, texto inicial. E ele tira na primeira questão uma palavra do texto e ele quer saber se você entendeu o significado daquela palavra ali naquele texto. Só que aí, vamos lá, se você pensar o sentido só da sua cabeça, que você está ali na hora imaginando, pode não ser o sentido que aquele texto quis transmitir, não é verdade? Então, o que você tem que observar? O texto, o contexto, como bem falaram ali. Ok? Posso passar? Entendido, né? Ó, morfologia é diferente de ortografia, que é diferente de semântica, que é diferente de fonética. Entenderam? As áreas são diferentes. Tá tranquilo aqui? Tem alguma dúvida aqui? Não? Então tá bom, vamos lá. Opa! Aí vem uma palavrinha que junta 2 coisas. Quando a gente fala de morfossintaxe, o que vocês estão lembrando? De 2 coisas, o quê? Morfologia e sintaxe. Aí, como o português ele está achando que ele está muito fácil, por enquanto, aí ele faz o que com a gente? Junta 2 coisas. A morfossintaxe. Caramba, é para deixar o cara um doido, né? A morfologia sozinha já é difícil. A sintaxe sozinha já é difícil. Ele juntou os 2. E agora, professora? Fiquei doido. Mas aí eu botei essa frase aqui para vocês, ó. Olha só essa frase aqui. Vocês vão entender rapidinho o que é a morfossintaxe. A menina nasceu. Todo mundo está vendo aqui essa frase? Vamos lá. Eu preciso analisar essa frase primeiro morfologicamente. Artigo. Isso. E nasceu é? Verbo. Abreviei aqui, tá? Substantivo, né? Perfeito. Isso é uma análise o quê? Morfológica. Por que é uma análise morfológica, professora? Eu estou analisando a classe gramatical de cada palavra, não é isso? A gente estuda que a classe gramatical do A é artigo, a classe gramatical do menina é substantivo, e a classe de palavras, ou gramatical, que é a mesma coisa, né? De nasceu é verbo. Perfeito. Isso é a morfologia que ensina pra gente. Aí agora entra uma outra análise, que é a análise sintática. Qual é a diferença agora? Presta atenção no que eu vou fazer. Agora eu vou pegar todas essas palavrinhas e agora eu não vou analisar mais a classe gramatical delas, não. Sabe o que eu vou fazer? Qual é a função do menino? Qual é a função? Vamos lá. Qual é a função? A letra de substantivo. Determinar é a letra determinar o substantivo. Adjunta de nominal.
Olha que interessante. Adjunto, adnominal. Sabe por que a sintaxe analisa o azinho como adjunto adnominal? Porque ela vai falar para a gente assim, ó, o azinho é adjunto adnominal porque é uma palavra que está junto a um nome. É a palavrinha que aparece junto de um nome. Por isso que é adjunto adnominal. O menino, a gente falou que era substantivo. O menino agora vai ser o que aqui? Qual é a função dele? Sujeito. É isso aí. Sujeito. Perfeito. Por que ele é sujeito? Agora eu quero que vocês me expliquem por que é sujeito. Qual é a função do menino nessa frase? Quem está praticando a ação. Olha que interessante. É ela que nasceu. Então, é uma ação praticada pela palavra menina. Ela nasceu, ela escolheu o momento que ela queria nascer ali, né? O bebê faz isso, né? A mãe acha que vai nascer numa época, num dia, vai nascer em outro, ele escolhe, praticamente, né? Mas, assim, fora a brincadeira, a gente já sabe que é sujeito porque está praticando uma ação. Agora, vamos para o nasceu. A gente disse que nasceu era o quê? Morfologicamente? Verbo. Agora, qual é a função desse verbo? Só o verbo, predicado. Tudo bem, ele poderia fazer parte do predicado, tá certo? Mas tem um detalhe a mais sobre esse verbo. Ele é um verbo que tem complemento? Verbo o quê? Transitivo? Intransitivo. É isso aí. Eu vou botar um VI aqui, ó. Ele é um verbo intransitivo. Aí, vamos lá, alguém falou aí predicado, não falou? Se a gente fala realmente do nasceu, já que ele é a única palavra que está indicando ação ali, né? Ele faz parte do predicado, perfeito. E tudo isso aqui seria sujeito, né? O núcleo menina e a menina sujeito completo, né? Tem várias maneiras de analisar a função sintática, né? De falar da análise sintática. Deu para entender? A diferença de morfologia para sintaxe? É isso que Epicário e Colégio Naval vai cobrar de vocês. Sintaticamente, você tem que entender de forma minuciosa, né? O que aquela palavra está fazendo ali naquela frase. Aí, vamos lá. Qual é a minha dica para vocês na hora de questão sobre isso? Preste atenção no enunciado. Interprete o enunciado. Olá, boa noite. Tem que pegar a cadeira. Uhum. Só mesa, né? Tem só cadeira, né? Pegar só cadeira. Ah, tá. Só cadeira, não tem espaço para mesa. É. Tem uma mesinha lá atrás. De repente, se botar a cadeira lá, fica do lado da mesinha que tá ali, né? Dá para apoiar pelo menos de ladinho, né? Dá para já. Tudo bom? Qual o seu nome? Paulo Vitor? Aí, Paulo. Eu dei a ideia dele colocar lá perto daquela mesinha, que aí tem como apoiar nela. Uhum. Sorrisão, hein, gente? Aula de português para a parte. Sorrisão, vamos lá. Foi? Valeu. E aí, gente? Qual era a minha dica para vocês? Estava falando da dica na questão, né? Como que eu vou saber se a Epicário ou o Colégio Naval está exigindo de mim ali, naquela questão, que eu faça isso ou isso? O enunciado. Ele vai estar assim, ó, analise morfologicamente. Identifique morfologicamente. Aí você tem que fazer o quê? Isso aqui. Artigo, adjetivo, advérbio, preposição, classes gramaticais. Aí vai que o enunciado está assim, analise sintaticamente. Ou então, qual é a função sintática? Aí ele quer o que de vocês? Isso aqui. Só que assim, não existem só esses que eu botei aqui não, né? Tanto que vocês até pensaram no predicado, coisa além do que eu coloquei aqui, que também faz parte. Então, tudo depende do enunciado, de como essa questão vai exigir de vocês. Opa! A norma culta, gente, nem precisa anotar nada que está aqui, não. Só bota assim, a norma culta é o que a banca cobra, é a gramática normativa.
Isso é a norma culta da língua portuguesa. É o que as provas, os vestibulares, o Enem, as provas de concurso militar, elas cobram a norma culta da língua, que é a gramática normativa. Esse é o objetivo. Oi? Isso aí, é usada formalmente. É muito difícil cair questão falando assim de gírias, até porque faz parte da variação linguística, né? A gente sabe que cai variação, mas é difícil ter questão usando a linguagem coloquial, né? É mais complicado, é mais difícil, diz. Ok? Então, entendido que a norma culta é aquela que cobra a língua portuguesa na sua maneira mais normativa, né? Mais séria, digamos assim, mais formal. Vamos para o exercício agora? Quero ver como é que vocês entenderam aí, se está tudo ok. Temos algumas questões aí iniciais. É na primeira parte da folhinha, tá? Que a gente vai. Isso aí. Vamos lá. Antes da gente ir para a primeira questão, eu trouxe mais uma dica para vocês aqui sobre os exercícios. Ai, a folhinha para aí. Assim, eu faria lápis, porque você está praticando, você está treinando. Se você botar já a caneta, depois não tem como se apagar, né? Mas como vocês acharem melhor aí. Vamos lá. As questões de português do Colégio Naval e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é a EPICAR, tem um estilo bem objetivo. Sabe por que eu gosto muito dessas provas? Eu amo a maneira como eles cobram a língua portuguesa, porque é bem objetivo, é bem direto. Vocês veem que as questões, elas são rápidas de você ler. Os enunciados são curtos, são pequenos, são rápidos, objetivos, diretos. Não fica te enrolando. É aquilo e acabou. É aquilo que ele quer ali no enunciado e acabou. Você não tem nem que ficar, mas não entendi, o que ele quer mesmo? Vai estar direto ali naquele enunciado que ele quer. Por isso que eu acho bem bacana, bem interessante como eles cobram português. É bem gramatical e é bem técnico. São provas bem técnicas. Elas cobram conhecimento direto da norma padrão, que é a norma culta, muitas vezes pedindo identificação, classificação ou correção de estruturas. Sabe o tipo de questão que eles gostam muito de cobrar? Para você corrigir uma palavra que está errada, que está escrito de forma errada. Então, você tem que corrigir. Qual a opção que corrige aquele erro ali? Você tem que marcar. Ou então, tem várias frases usando crase e uma delas está errada. Você tem que saber qual é que está errada. É assim. É bem direto, é bem objetivo. Fala. Só uma opção. É uma prova objetiva. Ela tem letra A, B, C, D. Entendeu? Aí você vai ter que escolher uma só. Você não pode marcar mais de uma. Só vai ter uma certa e acabou. Entendeu? Vou te mostrar como elas costumam aparecer. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante esse dado que eu trouxe aqui. Em provas da EPICAR e do Colégio Naval, cerca de 40% a 50% de questões são interpretação de texto e de 50% a 60% são gramática. Então, olha como eles gostam de cobrar a gramática. Basicamente, é mais da metade da sua prova ali, né? De português. É gramática. Olha a primeira questão. Por que eu acho essa questão 1 interessante? É uma questão sobre interpretação de texto, tá? Eu peguei uma questão de interpretação. Geralmente, eles apresentam um texto curto, como eu falei para vocês, pode ser uma crônica, um trecho literário, um texto jornalístico, e depois perguntas sobre sentido. Adoram fazer esse tipo de pergunta, prestem atenção. A gente aqui usa estratégia para vocês acertarem as questões. Aí vem assim, era um homem tão distraído que esquecia até de si mesmo. De repente, tinha um texto maior antes, aí eles pegam esse trecho aí para você analisar, né? Aí qual é a pergunta? O efeito de sentido produzido pelo trecho destaca... Aí eu quero saber quem prestou atenção no que a Paty falou, hein? Quando a questão trabalha com efeito de sentido, qual é a área da língua portuguesa que ele está usando aqui? Sentido. É ortografia? É morfologia? Semântica. Isso aí. Questão que trabalha com sentido, efeito de sentido produzido, é uma questão de semântica. Aí, vamos lá. Temos as 4 opções. Esse efeito de sentido produzido por esse trecho,
ele trata de uma crítica social? Alguém está enxergando nesse trecho ali uma crítica que ele está fazendo? Ele está fazendo uma crítica a alguma coisa dentro da sociedade? Perfeito. Sabe como eu gosto de fazer essas provas? Indo por eliminação. Eu vou eliminando. Eu boto do ladinho X e elimino aquela letra. Eu sei que eu não vou marcar aquela letra A, por exemplo. Entendeu? Já faz um xizinho do lado para você eliminar da sua mente aquela opção. Gente, ele não está criticando nada aqui. Ele está falando de um homem, provavelmente, vou dar uma dica, pelo jeito que está a frase, provavelmente era uma crônica que tinha aqui em cima. Era uma crônica, porque ele está falando de um personagem que era um homem tão distraído que esquecia até de si mesmo. Era uma crônica, provavelmente. Não tem teor de texto jornalístico e nem parece ser um poema. O que vocês acham? Parece ser um poema? Não. Olha como nem tem o texto aqui na íntegra e eu já deduzo, olha aquilo que eu falei para vocês, inferência. Você precisa saber usar deduções. Precisa pensar no que pode acontecer ali. E é o que eu deduzi aqui. Aí vem a letra B. Uma ironia sobre o comportamento humano? Pô, essa é maneira, né? Tá falando que o cara era distraído, que ele pensava só em si mesmo. Aí, o que a gente faz nesse caso? Bota um okzinho do lado. Não marca ainda, você tá analisando. Bota uma setinha assim, ó. Ok, gostei dessa. Essa é o que mais faz sentido para mim. Mas não vamos deixar de analisar as outras, não, porque vai ter alguma coisa mais a ver com ela ali. Aí vamos ver as outras. A C, uma comparação explícita. Ele está comparando o homem a alguém? Ele está comparando o jeito distraído do homem com alguém? Não. Como é que você me diz na letra C que é uma comparação muito menos explícita? Não pode, não faz sentido. Pode. Aí vamos lá, faz um X nessa. Essa não é. Pelo amor de Deus, elimina essa. Não tem nada comparando nada ali, muito menos de forma explícita. Aí vem a última, um fato histórico. Nada a ver. Nada a ver, perfeito. Não está mencionando nenhum dado histórico, nenhum século, época. Não está mencionando. Então, qual foi a nossa alternativa? Letra B. Uma ironia sobre comportamento humano. O pessoal aí de casa está acertando? Será que é a letra B? Ah, muito bom. Muito bom. No final, eu botei o gabarito, mas como vocês já estão indo tão bem, né? Já estão acertando aí, entendendo, analisando, a gente já vai vendo isso aí. Já fez a 2? Vamos ver, então, o que você marcou nessa daí, hein? A 2 é uma questão de quê? Preste atenção, o que a Paty botou aqui para vocês? Botou que tipo de questão é. Ela fala sobre o quê? Gramática direta. Gramática objetiva e direta. Ah, olha aí, a falta de atenção, presta atenção. Olha aí, você mesma já percebeu o que você pode ter confundido ou errado aí. Olha que legal. Isso é importante, observar isso é importante. Foi isso? Você marcou outra e agora observou que era outra? Minha pergunta, porque eu tinha Ah, você não tinha lido aqui de que era? Ah, mas tudo bem, é só para dar uma ajuda para vocês verem como são as questões, tá? De que elas tratam. Questões de gramática direta são muito comuns nessas provas. Já falei com vocês desde o início. O aluno precisa identificar a função sintática. Olha o que a gente treinou aqui também, função sintática. Aí vem a pergunta assim, ó. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce função de objeto indireto. Olha como o enunciado, ele está direto. Ele está te dizendo qual é a função. Você só precisa achar onde está acontecendo ela. Aí, vamos lá. Alguém me diz qual é a característica do objeto indireto? Preposição. Tem que ter uma preposição nesse complemento verbal. Perfeito. Logo é a letra? Gente, olha aqui. Simples. Na letra B, C ou D, tem preposição? Não. Acabou. Acabou. Direto. Hã? O resto é tudo artigo. Aí, no caso, seria objeto direto. Perfeito. Aqui, ó, ele precisa de ajuda. Olha o que está marcadinho, sublinhadinho. Uma coisa que eu acho bacana também das bancas, principalmente falando da EPICAR,
Eles deixam tudo muito explicadinho na questão para você. Eles sublinham termos, eles colocam a função. Você só precisa identificar aquilo. O que deixa mais fácil a questão para a gente, né? Fica mais fácil de entender o que eles querem. Gente, é uma prova que vocês precisam fazer com atenção. Não dá para errar, por exemplo, para perder chances de aprovação numa questão dessa de português. Pois é, fazer correndo? Não. Vocês vão estar preparados até o dia da prova. Então, não tem por que chegar lá na hora e se desesperar e fazer correndo tudo. Vocês vão saber, vocês vão ter o conhecimento necessário. Então, uma questão dessa, tem gente que erra. Caramba, perdeu ponto de bobeira nessa questão aqui. Não dá, né? A próxima questão, que é 3, olha sobre o que ela é. Concordância. Também a gramática normativa sendo utilizada aí. Frequentemente, as bancas pedem a alternativa correta ou incorreta. Vamos lá, qual é a pegadinha? Cuidado, que quando eles colocarem que é incorreta, você tem que marcar a errada. Já repararam isso? Tem gente que não entende. Eles botam no enunciado, é incorreta. Aí você vai tentar achar a correta. Falta de atenção. Você tem que marcar onde é que está o erro. O erro vai ser a sua resposta. Entendeu? Boa noite. Tá bonita, né, a sala? Estão com calor? Não? Tá um pouquinho? É, porque a sala tá cheia. Rapidinho, que tem a galera online me esperando. Tem. Não sei. Primeiro são entrevistas, depois é online. O foco é esse, primeiro é entrevista. Ainda não. Primeiro o processo das entrevistas. Nada. Já. É o link de formulário para verificar a apresentação da na aula de hoje. Tá? Aí, quem não tiver com celular, ou não tiver com internet, me procura no final, tá bom? Só para não atrapalhar a aula. Podemos seguir? Vamos lá? Aí, qual foi a minha dica para vocês? Cuidado com o enunciado. Se você vê a palavra incorreta escrita no enunciado, você já sinaliza essa palavra, para você lembrar que você tem que marcar o erro. Porque tem gente que erra de bobeira, né? Alternativa. Para te chamar a atenção, para entender que é incorreta, mas às vezes não tá. E aí? Aí você tem que sinalizar de alguma maneira ali para você lembrar disso, para não errar, para evitar o erro. Aí a gente tem assim, letra A, haviam muitos alunos na sala. Letra B, fazem 3 anos que ele saiu. Letra C, devem haver soluções para o problema. E a letra D, há muitos alunos na sala. Tem uma dica nessa questão aqui. O haver, com sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Então, ele não pode estar o quê? No plural. Não tem plural. Isso aí. Perfeito. Aí, qual a minha... o que eu chamo a atenção? Vocês repararam que 2 opções aqui são bem parecidas? Vocês repararam nessa estratégia? Quais são parecidas? A e a D. Gente, prova de concurso militar adora colocar isso, porque sabe que o aluno não percebe. Mas vocês já vão perceber isso. O que você faz? Tem 2 muito parecidas, uma vai ser a correta. Por exemplo, aqui, eu, por conhecer já a prova, né, a banca, eu já sei que ela me fez uma pegadinha. Não vai ser nem a B, nem a C. Vai ser a A ou vai ser a D? Tem que ser aquela que a concordância está correta. Uma delas está errada e a outra está correta. Qual é a que está errada? Me digam. Por que a A está errada? É o haviam. Isso aí. Ele está no plural, não pode. Verbo haver com sentido de existir é impessoal. É uma regrinha de concordância verbal. Aí, vamos lá. Das 2, você achou a A errada, então você tem que marcar a certa qual? A B. Olha o que eles fazem aqui na questão. Eles usam o mesmo verbo, não é o haver aqui, não é o haver aqui?
Só que eles usaram errado e outro certo, para saber se você, como candidato ali daquela prova, para entrar naquela área ali, militar, para ver se você estudou, você sabe a regrinha. Pois é. Olha aí, como induz a gente ao erro. Aí, tem gente que marcou errado, né? Porque caiu ali naquela pegadinha. Ah, não, é a correta. Pois é. Às vezes a gente, por falta de atenção, não lê, né, o enunciado corretamente. Então tem que ter cuidado. Tá vendo? Não é que você não saiba a matéria. Você sabe, mas se você não marcou como é incorreta, realmente a ata é incorreta, entendeu? Você sabe o conteúdo, você só não leu corretamente o enunciado. E, gente, isso acontece muito, é muito normal acontecer com a gente. Essa falta de atenção, o nervosismo do dia da prova, que a gente se prepara tanto tempo, né? Acaba chega no dia da prova, a gente fica muito nervoso. Mas tem que confiar na preparação de vocês. Não pode deixar o nervosismo acabar com o sonho de vocês. Não pode. Tranquila essa questão? Vamos para a próxima. Questão 4 é um exemplo de questão de crase. O que eu falei para vocês? Crase cai bastante. E a gente vai estudar essas regrinhas. Mas eu quero saber como é que vocês estão aí, nessa primeira aula. Normalmente, pedem uso correto ou incorreto. Mais um tipo de questão que vocês já sabem a estratégia. É normal, muito normal. A gente tem que estudar a língua portuguesa, gente, vou dar uma dica para vocês. Até eu, que sou professora de português, eu tenho que estudar sempre a língua portuguesa. Porque ela muda muito, vocês já repararam? Falando de regras, e é muita coisa. Não está tudo dentro da minha cachola, não cabe, é muita coisa. Então eu tenho que estudar sempre também. Fala. É uma língua morta. Perfeito. É isso aí. E pode ser que venha um novo acordo daqui a não sei quantos anos. Isso acontece, é normal. Então, assim, português, se você não realmente sentar e estudar, você vai esquecer muita coisa. É um estudo constante. Mas vamos lá. Assinale a alternativa em que o uso da crase está o quê? Correto. Então, teremos de 4 opções, 3 erradas e uma certa. Vamos avaliar aqui? O que vocês botariam? Letra A, fui a pé até a escola. Esse A está craseado aqui, ó. Tá certo? Por que não tá certo? Muito bom. Pé é uma palavra masculina. Não se usa crase antes de palavras masculinas. Olha como vocês sabem a regra. Vocês estão me falando a regra, gente. Vocês sabem. Aí vem a letra B. Entreguei o livro à professora. Vocês acham que está certo ou está errado? Tem que marcar que está certa. Vocês acham que está certa? Vocês botariam um okzinho assim do lado para avaliar, dizendo que, opa, essa eu gostei. Show, também achei legal. Mas vamos ver. A C, cheguei a casa cedo. Tá estranho? É estranho? Seria cheguei em casa? É? Não. Não. Mas não tá certa realmente. Mas é por outro motivo. Não tá certa. Tem alguma coisa estranha ali. É o jeito de pronunciar? Não. Tem um detalhe. Essa casa, ela tá sendo especificada qual é a casa? Só se usa a crase antes da palavra casa quando você especifica qual é a casa. A casa da minha avó. Especifiquei, não especifiquei? Então, deveria ter crase. Deu para entender? A casa da minha prima. Ok, você especificou a casa. Agora, como você não especificou casa aqui, tá errada a letra C. Tá errada a letra C. Deu para entender a regrinha ali? Olha como a gente estuda as regras sem sentir. Agora vocês entenderam por que estaria errado aqui a C, né? Mas é realmente a frase, a gente não usa a frase assim no dia a dia, né? A gente fala como? Cheguei em casa. Mas é a preposição errada para usar com o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Essa é a preposição adequada, né? Aí vem a letra B.
Nossa, essa dói. É difícil de eu falar. Vou a estudar agora. Meu Deus do céu. Alguém fala assim, gente? Caramba! Você se recusa a ler? É a letra B. Parece, né? Pois, parece. Parece muito. Vamos lá. A D vocês marcariam como correta? Por quê? Cara, manja, hein? Você manja, hein? Não se usa a crase antes de verbo. Perfeito. Qual é a nossa alternativa, então? Letra B. Agora, vamos lá. Olha que interessante. Vocês me justificaram por que não pode ser A, me justificaram por que não pode ser C e por que não pode ser D. Agora eu pergunto, por que é a letra B? O que transmitiu em vocês assim, essa é a certa? Ah, não, gente. Ah, não, me recuso. Faz mais sentido, não. Quase isso. Tem alguma coisa a ver com esse carinha aqui, ó. Tem alguma coisa a ver com esse cara que é o verbo. Aí eu vou fazer só uma perguntinha. Olha como vocês vão saber a regra. Quem entrega alguma coisa a alguém. Apareceu o azinho, artigo, mais o azinho, preposição aqui, ó. Vocês lembram que a crase é a fusão do artigo com a preposição, não é isso? Na pergunta que você faz para o verbo, quem entrega alguma coisa a alguém. E quem foi esse alguém? Teve o A da pergunta do verbo e o A da professora. Juntou, fez a crase. Fez a fusão. Ocorreu a crase. Fusão. Borbulhou ali, ó. Perfeito. Tá vendo? Gente, eu tô muito feliz com vocês. Tô muito feliz. Porque, assim, vocês estão me explicando, vocês estão falando as regras sem perceber. E eu gostei mais ainda porque vocês justificaram os erros. O acerto, não. Mas os erros vocês entenderam qual era o erro, entendeu? Isso que é legal. Isso que é interessante. Muito bom. Mais uma. Tô gostando da pegada, hein? Tá a pegada realmente de uma galera que vai passar em concurso militar. É assim que eu quero. Sabendo regra, falando, tentando. É isso. É? A gente já tá na quinta. Você acertou quantas aí, mais ou menos? Só uma. Aquela que você errou enunciado, leu de outra forma. É isso? Não, olha que interessante. Geralmente, quando as questões são de interpretação de texto, a gente tende a errar mais. Porque elas exigem da gente uma análise mais profunda. Entendeu? Isso pode acontecer sim. Mas vamos lá, essa é uma questão de quê? Classes de palavras. Questão que vai cair bastante. Preste atenção. Pedem para você identificar a classe ou o valor semântico da classe. Aí vamos lá, a gente cai em duas situações aqui da língua portuguesa. Classes gramaticais, qual é a área? Morfologia. E o que ele está pedindo no enunciado, ou a possibilidade de cair, é o valor semântico, que tem a ver com qual área? A semântica. Não, a semântica. Não existe morfossemântica, tá? Só morfossintaxe mesmo. Aqui ele trabalha com a morfologia e com a semântica. Ele pode trabalhar, não é que esteja acontecendo aqui nessa frase não, mas é uma dica. Ele pode trabalhar com o valor semântico também. Aí vamos para a questão. Nessa frase aqui, ó, ela saiu rapidamente da sala. Vocês veem que está sublinhado o quê? Rapidamente. Boa, o rapidamente ele está acompanhando quem? O saiu. É a mesma coisa eu falar assim, ela saiu da sala e ela saiu rapidamente da sala? Troquei? Ah, tá. Meu dedo esbarrou aqui. Às vezes tem um mosquitinho na hora da aula passando aqui e ele muda. Vocês acreditam? O mosquitinho pousando aqui na lousa, na tela, ele muda. Ele me ajuda, né? Ajuda o meu trabalho. Ele vai mudando para mim o slide. Mas assim, o que você falou rapidamente? Que ele mudou o verbo, não foi isso?
É bem diferente eu falar ela saiu da sala para ela saiu rapidamente da sala. Muda, não muda? E quem é que está sendo alterado? O verbo. Ele que está sendo alterado, né? Aí vamos lá. A palavra destacada é o quê? Isso aqui lembra vocês o quê? Morfologia, ortografia, fonética? Morfologia, porque estuda as classes, né? Artigo, advérbio, substantivo, adjetivo. Qual seria? Advérbio? Por que é um advérbio? Nossa, perfeito. Porque acompanha o verbo, porque está indicando o modo com que a pessoa saiu. Gente, preciso nem falar mais nada, né? Vocês responderam tudo que eu ia falar. Tá vendo? É isso. Pode falar alto. Não, não fica com vergonha, não. Aqui vocês estão para errar. O momento de errar é aqui. Para chegar na hora da prova, vocês acertarem. Até agora vocês estão acertando tudo. Imagina na hora da prova. Vão arrasar, né? Oi. Valor semântico é aquela questão anterior, né? Ou essa daqui. Ah, apareceu aqui também. O que seria um valor semântico? É quando você tem uma palavra que possui vários sentidos. Você tem que responder naquela questão qual é o sentido daquela palavra. Por exemplo, aquela brincadeira que a gente fez do gato, da manga. É uma palavrinha que, dependendo do contexto, pode adquirir sentidos diferentes. Isso é o valor semântico. Aqui nessa questão, ele nem focou no valor semântico, vocês observaram? Não tá, o foco aqui não é valor semântico. Qual é o foco aqui? A morfologia, só morfologia. Até porque nas opções a gente já vê que são tudo classes gramaticais, não é? Então pronto, é uma questão tipicamente de concurso militar, de EPICAR, de colégio naval, que eles gostam de cobrar classes gramaticais. Ele quer saber se vocês estão sabendo aplicar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Aí vocês dois me responderam muito bem quando eu perguntei, por que vocês botaram advérbio? Ah, professora, olha a primeira resposta ali. Ah, professora, porque o advérbio, ele modifica o verbo. Perfeito. Aí a outra resposta ali, ah, professora, porque é um advérbio, porque essa palavra ali está indicando o modo como a pessoa está saindo da sala. Ela saiu de que modo, de que maneira? Rapidamente. Pronto. Isso que vocês me responderam é o que é o advérbio. O advérbio faz isso. Modifica verbos, adjetivos, outros advérbios, indica circunstâncias, modo, lugar, tempo. Vocês lembram disso? Advérbio indica tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade, entre outros sentidos, né? Muito bom. Diga. E quando a palavra troca, mas não muda o sentido? Não entendi. Quando a palavra troca e não muda o sentido? Acho que tem a ver. Quando a palavra troca e não muda o sentido? Mas antônimo seria a palavra contrária, né? E sinônimo seria a palavra que tem o mesmo significado. Mas acho que não tem a ver com isso. Será que é isso? Eu já não sei. Não entendi. Mas pode ser que esteja falando de acordo com o texto, né? Pode ser que a dúvida seja essa. Aí você tem que analisar o texto. O texto que vai mostrar pra gente qual é o sentido daquela palavra. Por exemplo, a gente tem um texto falando de frutas tropicais. Aí aparece a palavra manga lá. Qual é, obviamente, o contexto que a gente vai entender que manga é o quê? Fruta. Então, eu acredito que a dúvida seja dentro... Deu? Show. Próxima questão. Questão 6 é sobre figuras de linguagem. Gente, eu chamo uma atenção para questões desse tipo. Questões desse tipo, se você não entende uma ironia, se você não entende uma modificação da frase ali no sentido, aí você não consegue acertar. Oi. Provavelmente porque você não lembrou essas figuras, né? Não lembra o que significa cada figura dessa. Provavelmente. Mas vamos lá, vamos dar uma revisada, uma pincelada aqui. A gente vai fazer questão só de figura de linguagem. Vamos focar numa aula só das figuras, né? Mas assim, as figuras de linguagem são muito comuns em textos literários. Então ela pode aparecer onde? Num poema, numa crônica. Em textos tipicamente literários, elas vão aparecer bastante. Então, já fica antenado. Você leu a primeira questão ali, é o primeiro texto da prova, viu que é um poema, viu que é uma canção, que é um hino, enfim. Você já vê que é um texto literário. Aí, assim, a frase é, o tempo voa. Gente, para pensar comigo. No sentido real dessa palavra, o tempo, ele tem asas para voar? Não.
Isso a gente está interpretando no sentido real. Literário é outro. No sentido real. A gente sabe que tempo não é pássaro, né? Para voar, não tem asas. Legal. Mas qual é o sentido literal? Aquele sentido que é figurado, né? Que é dos textos literais. Do tempo voa. O que significa isso? O tempo passa muito rápido. É engraçado, né? Pois é, você está assim, esperando chegar aquele dia daquele show que você está um tempão esperando para ir. Não é não? O tempo, ele vai passando devagarinho, né? Aí você fica, caramba, por que esse tempo não passa logo, né? Quero chegar no dia do show logo. Então, assim, repararam que uma mesma frase a gente pode interpretar de duas maneiras diferentes? No sentido real, a gente vê que é uma frase que não é verdadeira, né? A gente sabe que o tempo não tem asas para voar. Legal. Agora, no sentido literário, que é o que importa para a gente aqui, quando a gente estuda figuras de linguagem, é entender que esse sentido ele vai além do normal, além do verdadeiro que a gente entende ali. É metafórico, é um sentido metafórico. Isso, perfeito. Aí tem as opções. Metonímia. Caramba, que nomezinho feio esse, professora. O que é a metonímia? Não entendeu o que é? De repente você nem não estudou ainda metonímia, ou já estudou? Qual ano que você está? No 9º? Pode ser que ainda vai estudar. É no início do ano ainda, né? Pode ser que ainda chegue lá. Mas assim, a metonímia, sabe como é a metonímia? Quando você substitui uma coisa pela outra. Por exemplo, comi um prato de comida. Você comeu o prato. Quebrou o dente todo, né? Pois é, quebrou tudo. Li Machado de Assis. Você leu o autor Machado de Assis? Você leu? Você leu o quê? O livro. Bebi uma coca geladinha. Gente, mas Coca-Cola é a marca. Já pararam para pensar nisso? O que você bebeu mesmo? Refrigerante. O refrigerante. Isso aí, você substitui uma coisa pela outra. Sacaram? Então, a metonímia trabalha com isso, com essa substituição. Aqui nessa frase, houve uma substituição? Não. Elimina a metonímia. Aí a metáfora. A metáfora, ela trabalha com o quê? Quem sabe? É tipo uma comparação, mas não está explícito isso. Que tem alguma coisa sendo comparada ali. Por exemplo, não está usando como, que é o elemento mais comparativo que existe, né? É o como. Tal como. Isso aí. Não está sendo usado. Então, não é uma comparação, mas é uma metáfora. É a metáfora do tempo, por exemplo. O tempo voa, quer dizer que o tempo passa muito rápido. Aí vem a ser hipérbole. Quem estava com dúvida na hipérbole? Exagero. Ou você falou 1, 2, 3, 4... Não, né? Não falei. Se bem que teve uma vez que um aluno anotou quantas vezes eu falei a palavra né. Vocês acreditam nisso? Isso assim que eu comecei a dar aula. Eu usava muito né. O aluno lá atrás da sala, bonitinho, prestando atenção. Aí opa, ele tá entendendo tudo, né? Aí no final da aula ele para mim, professora, olha aqui, eu tava anotando quantas vezes a senhora falou a palavra né. Eu, poxa, tava prestando muita atenção na aula, né? Mas a mulher saiu, né, viu? Então, assim, 39 vezes que eu falei o né. Eu acho que eu não uso tanto mais hoje em dia, mas pode acontecer, né? Fala. Quer falar? Uma aula, 50 minutos. Foi isso? Foi sinistro, né? Foi sinistro. Não, foi na escola, aula na escola. Foi assim que eu comecei a dar aula. Tava recente. Tinha acabado de me formar, estava nervosa, querendo puxar, né, o aluno para ter atenção. Aí o professor usa, né, esse artifício. Bom, hipérbole é? Não está exagerando nada. Último, ironia. Ele não está tentando debochar de alguma coisa, informar o contrário daquilo que ele quis dizer. Não está. Muito bom. Vamos lá. Vamos que o tempo já voou. Olha aí como o tempo voa. Já está quase acabando essa aula, mas vamos lá. Cobram justificativa da vírgula. Questão de pontuação, ó. Na frase, os alunos cansados saíram cedo. As vírgulas isolam o quê? O vocativo? Não está chamando ninguém. A letra B, um aposto.
A letra C, um adjunto adverbial? O que vocês acham? É um advérbio? De modo, de intensidade? Ou um predicativo? E aí, gente? Achei que vocês ficaram meio na dúvida aqui, hein? É um aposto ou é um predicativo? Está esclarecendo? Quem? Oi? Nossa, gente. Meu Deus, que qualidade, que, né? Que coisa, que ênfase. Isso aí, perfeito. Gente, aqui é uma aula que eu vou ter que deter o meu tempo para a gente ver aposto, vocativo, a gente estudar os usos da vírgula, tá bom? A gente vai focar muito nisso, muito em entender por que a vírgula está sendo usada ali e a justificativa para isso, né? Tá bom? Vamos mais rapidinho. Aqui eu vou montar o gabarito, mas vocês já montaram o gabarito comigo na aula, né? E tem algumas questões também, vou botar logo direto nas questões, ó. Que são questões anteriores. Temos quantas questões anteriores aí? Vocês contaram? 5. Umas 5? Vamos fazer o que a gente conseguir nesses minutinhos e o restante vocês fazem em casa e a gente corrige na próxima, pode ser? Essa daqui foi uma questão que caiu, Colégio Naval. Reparem só essa questão. Assinale a opção na qual o vocábulo em destaque é invariável em ambas as orações. A palavra em negrito tem que poder variar. O que é poder variar? Ir para o feminino, ir para o plural, masculino, singular. Ela tem que poder variar. Qual seria? Vamos avaliar aí. A letra A. Ele percebera fácil que era uma brincadeira. O entrevistado fala sempre macio quando lhe interessa. Ali seria o fácil e o macio. Eles são variáveis ou invariáveis? Eu tentaria pensar. Eu poderia botar no feminino? Eu poderia botar no plural? Eu acho que seria mais fácil. É? E a B? O rápido. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Tem algumas classes gramaticais da nossa língua que elas são invariáveis. Elas não possuem feminino, plural. Por exemplo, preposições e conjunções. Já pararam para pensar? Preposição não tem feminino, plural. Por exemplo, o para. O para tem feminino, masculino, plural, singular? Não. Isso, para só para. Não existe paras. Paro, aí já é verbo, né? É? E aí? Tem outra que é invariável, vocês lembram? Além de preposição e conjunção? Só que aí você está falando de sintaxe. Vamos falar da morfologia. Qual seria a morfologia da adjunta adverbial? O advérbio. Entendeu? Ele também é uma palavra que é invariável, não é? Então, o que eu tentaria procurar ali? Alguma palavra que está em negrito ali tem que ser invariável. É isso que eu tenho que marcar ali. Vamos avaliar a B? Presta atenção na B. O metrô é bem mais rápido que o trem. Rápido não está indicando modo, como ele está andando, enfim, rápido. Ele é um advérbio. Então, ele varia? Não. Agora, vamos ver o gostoso? Ali, o gostoso, você pode botar no feminino? Não. Ali, isso. Nessa frase, no contexto, não. Gente, essa é uma questão que você tem que avaliar as frases do jeito que elas estão aqui. Você não pode pensar assim, gostoso, existe gostosa, gostosos, não existe? Plural, feminino, masculino, não existe. Não tinha, não? Só a palavra solta. Não. Ali que está a pegadinha. Tem que contar a frase, a elaboração da frase. Aí, repara nos outros. O velho poderia ter velha, né? Se você mudasse ali alguma coisa. O grande pode ficar grandes. Aí, o que a gente tem aqui como nosso gabarito? Eu acho que eu botei no final. Tá no final, né? O que vocês responderiam, então, aqui? Seria B? Aí complica, né? Letra D? Ali, a D é aquele exemplo do grande. O grande você pode botar grandes. O grande é o quê? Um adjetivo, não é? Adjetivo pode variar, não pode? Pode. Letra C, você acha? O velho. Carro velho. Eu poderia ter moto velha.
Ali varia. Você tem que marcar aquela que as duas palavrinhas não podem variar. É a B. A E, autorizada, autópsia, por exemplo, poderia ser autorizada, no lugar de autorizado. Entenderam qual é a jogada dessa questão? Professora, mas tipo, na B, eu não poderia botar tipo a bicicleta, é bem mais rápida. Mas aí depende muito. Alguns advérbios, eles podem variar dependendo do uso, dependendo da frase, mas é uma classe tipicamente invariável. Depende muito da frase. Ali, nesse caso, o rápido, ele é invariável. Entendeu? Mas, assim, tem essa pegadinha também, a gente tem que ter atenção a isso. Algumas vezes, quando você usa o advérbio em algumas situações, você consegue variá-lo. Depende muito. A questão, ela te chama atenção para as palavras em negrito, mas a gente observou aqui o quê? Que não é só prestar atenção no que está em negrito, tem que prestar atenção em quê? Nas frases, no contexto de cada frase. E mais ainda, saber quais são as classes gramaticais que são invariáveis. A gente tem que saber aquelas que são invariáveis, como os exemplos que eu dei para vocês. Preposições, conjunções, advérbios, dependendo do uso. Sim, mas aí se você troca já não é mais essa frase, né? Sabe por que dá para trocar o rápido? Porque quando você tem um advérbio modificando um adjetivo, aí eu pergunto a vocês, o adjetivo ele varia, não varia? Por isso que nesse caso pode variar. Mas é uma classe gramatical que ela é tipicamente invariável. Em algumas situações como esse exemplo que ela deu, que varia. Mas depende muito, porque o advérbio ele muda verbos, adjetivos e outros advérbios, não é? Quando ele está mudando o adjetivo, ele não segue o adjetivo? Então, ele vai ter que concordar com ele. Depende muito do uso. Tem que ter cuidado com isso. Vamos ver. Já deu nossa hora? Poxa vida. Vamos fazer o seguinte? A 2, 3... Sobraram 4 questões, não foi isso? Para fazer, para praticar em casa. Aproveitem. Bota do ladinho qual é o conteúdo. Faz o resuminho daquele conteúdo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. E vamos que vamos, hein? Pessoal de casa aí, um beijo, muito obrigada. A gente se encontra na próxima aula, tá bom?